chega o governador do Rio Grande do Sul, adversário de João Dória, também vem com muita gente. Ao lado dele você vê o senador José Aníbal, aqui por São Paulo. Outros personagens importantes da política tucana. Vamos ouvir Eduardo Leite. Todos aqui que a universidade, a URGS e a FAURGS, consequentemente, não são em Pelotas. É uma mentira, mais uma mentira que a gente vê sendo apresentada nessas prévias do PSDB, entre tantas as que nós temos sendo vítimas, ou no mínimo um desconhecimento, que eu lamento profundamente, porque quando a gente fala de universidade federal, está sob as atribuições do presidente da República, inclusive conhecer as universidades federais. A Universidade Federal de Pelotas é a UFPEL, a URGS não é a Universidade Federal de Pelotas. Mas eu gostaria, antes de qualquer coisa, de fazer uma leitura de uma nota que nós estamos distribuindo nesse momento à imprensa. Deixa eu só informar uma coisa. Pois não. Me informaram aqui que disseram na coletiva que você estava pretendendo que as prévias fossem só para o carnaval. Não é verdade que nós queiramos o adiamento. Pelo contrário, o adiamento querem os nossos adversários. Nós queremos a conclusão o quanto antes deste processo e a nossa nota deixa isso muito claro. Então, uma nota em respeito ao processo eleitoral e ao voto dos filiados, considerando que pelo edital das prévias a eleição acaba neste domingo à meia-noite, considerando que a comissão de coordenação das prévias já foi dissolvida, considerando que o aplicativo de votação não funcionou adequadamente, impossibilitando a votação legítima da maioria dos filiados, considerando que hoje ainda não há manifestação técnica das empresas garantindo a possibilidade de votação de todos os filiados pelo aplicativo, a campanha de Eduardo Leite, a nossa campanha, manifesta-se em nome do bom senso, da celeridade do processo e da manutenção do regramento eleitoral pela conclusão do processo em, no máximo, 48 horas, exigindo um aditamento ao edital com o novo prazo. Nós queremos, portanto, que se conclua nos próximos 48 horas aí este processo. Nós não queremos adiamento como eles querem para o próximo final de semana, nós queremos a conclusão deste processo, até porque seria um contrassenso termos feito tudo para garantir a segurança da votação, como reduzir o prazo para apenas domingo e agora querer alongar o tempo em uma semana, aumentando os riscos antes minimizados. Outro contrassenso é agora adiar a votação, quando antes esse mesmo procedimento de adiamento foi duramente criticado e rechaçado pelas outras candidaturas. Se antes não se podia adiar, quando teríamos permitido mais testes, mais segurança técnica do aplicativo, como agora, diante de tantos problemas detectados, vamos adiar por uma semana, como eles pedem. A campanha aceita, a nossa campanha aceita mais 48 horas de votação, desde que garantida a capacidade técnica para votação de todos os cadastrados que assim desejarem. Com mais do que isso, as prévias perderiam a sua integridade, a sua integralidade, seja pelo prazo, seja pelo número de votantes, seja pela incapacidade técnica do aplicativo, seja pela agressão ao ato normativo eleitoral, ou seja pelas denúncias de irregularidades de todo tipo que se avolumaram no dia de hoje e que poderiam ensejar judicializações e sindicâncias indesejadas. Queremos ir para o voto, vamos ao voto, e que na terça-feira o PSDB possa então apresentar o seu candidato para mudar o Brasil. Assino eu esta nota junto aos ex-presidentes nacionais do PSDB, Tasso Gereissati, José Aníbal, Pimenta da Veiga e Teotônio Vilela Filho. Nós queremos a conclusão deste processo, porque confiamos que neste processo nós teremos sim a vitória. É o sentimento do PSDB querer esta candidatura diferente. Quero fazer um registro aqui ao grande esforço do presidente Bruno Araújo. O presidente Bruno Araújo não poupou esforços para fazer a condução de prévias de forma inédita no Brasil, nesta dimensão, neste volume, nestas condições, para permitir que todos pudessem votar. Era um grande desafio, sim, estavam todos cientes do desafio, mas
houve esta ousadia para permitir que todos votassem. Nós queremos a conclusão deste processo até a próxima terça-feira. Então, há o espaço para que tecnicamente se visualize o que ainda gera embaraços ao aplicativo, para que até amanhã, então, se possa ter a condição desse diagnóstico, se façam os ajustes necessários e se permita a conclusão deste processo até a terça-feira. Eu mesmo telefonei ao governador João Dória na sexta-feira, porque havia pedidos de que nós pudéssemos prorrogar o prazo de votação em mais algumas horas no domingo, que estava marcado para até às 15 horas. E o governador me respondeu dizendo que não entendia que era o caso de fazer a prorrogação, porque quem mexe numa regra, mexe em outra, mexe em duas, mexe em três, mexe em quatro, e aí as regras acabam sendo fragilizadas, pois não aceitou a prorrogação que nós pretendíamos lá antes por 2 horas, que nós estávamos pedindo, para até coincidir com o que é o prazo de votação em eleições regulares no Brasil, mas agora está pedindo um adiamento por 1 semana. Não é razoável. Nós queremos a conclusão deste processo para que ele permaneça com a sua integridade até a terça-feira. Depois disso, nós estaremos diante de um novo processo, porque aí será um prazo dilatado que vai ensejar praticamente uma reabertura de campanha eleitoral nessa semana. Nós teremos uma nova campanha ao longo dessa semana até o próximo domingo e aí estaríamos diante de um novo processo. Bom, aí é uma outra decisão que o partido tem que tomar. Para que este processo seja resguardado, nós entendemos que o limite é até a próxima terça-feira, esta de ele ser concluído, e é o que nós desejamos, e não o adiamento que eles estão defendendo. A gente entende que pode ser feita toda a análise técnica, amanhã de manhã ser feita uma reunião no final da manhã para a identificação daquilo que gerou os entraves do ponto de vista da estrutura do aplicativo, se façam as correções e ele seja reaberto assim que possível, concluindo a votação até o final da terça-feira. Mas de acordo com os seus adversários, a manutenção do sistema assim, dias de semana deixa um pouquinho mais suscetível ao ataque de hackers, por Não exemplo. é verdade. Você tem essa informação? Não é verdade. Eu acho que tecnicamente isso tem que ser apresentado. Na verdade, até pelo contrário, o que muitos técnicos, eu não sou da área, mas muitos técnicos argumentam é justamente que durante as noites e aos finais de semana há mais suscetibilidade, inclusive, de ataques de hackers. Mas eu não vou dar opinião técnica, que eu acho que isso deve ser reservado aos técnicos. O que eu entendo é que, do ponto de vista do processo político, jurídico, técnico, da técnica jurídica de um processo eleitoral, nós temos essas condições agora, essas condições para as pessoas decidirem. Durante esta semana, novas condições poderiam acontecer que mudam votos e aí já não é mais o mesmo processo. Então, é outra condição, é outro processo, outra campanha a ser feita ao longo de uma semana de intervalo dentro de um processo. Nós queremos a conclusão deste processo e no máximo 48 horas, o que consideramos preserva a integridade deste projeto. Tem uma garantia técnica? Então, se chegar à conclusão de que o aplicativo não pode ser corrigido até terça-feira, qual a alternativa? Aí o partido vai ter que tomar a decisão sobre as questões, diante das questões técnicas, sobre como deve proceder do ponto de vista técnico-político, como eu disse. Eu mesmo tinha solicitado que o prazo de votação fosse dilatado antes dessa dilatação que se deu por conta das intercorrências. E houve a negativa do outro lado por parte do governador João Dória, que é candidato, é legítimo, e como não houve acordo, se manteve o horário das 15 horas, porque ele era contra alterar as regras. Bom, agora dilatar este prazo para até domingo que vem é uma alteração muito mais violenta dentro deste processo que vai acabar violando, e vai acabar gerando, sem dúvida nenhuma, questionamentos que não são, que vão ferir a legitimidade da candidatura que emergiria deste processo. A empresa chegou a dar alguma garantia técnica de que é possível no prazo? Não, é isso que eu entendo que amanhã a gente precisa ter com clareza no final da manhã esta análise técnica, esta resposta por parte da empresa e das consultorias que estão contratadas. Só para deixar bem claro, na verdade, os senhores esperam que até amanhã se resolvam todos os problemas, para que no máximo em 48 horas, até o fim da terça-feira, 6 horas da terça-feira, se realize a eleição. Se não for dentro desse prazo, os senhores querem que se rediscuta esse processo todo.
para que este processo possa ser considerado íntegro, dentro da questão da integridade, da integralidade, ou seja, um processo por inteiro, ele não pode ter uma descontinuidade de uma semana inteira, em que novas abordagens, nova campanha, novas mobilizações vão acontecer. Alguns já votaram diante das informações que se tinham até aqui, outros votarão com novas informações e com nova campanha deflagrada. Será um processo desequilibrado, né? Ou seja, a gente consegue ainda preservar, entendemos, né, se a gente concluir este processo dentro de 48 horas, porque aí é o prazo para arrumar tecnicamente o aplicativo e fazer na terça-feira a consolidação e a conclusão do processo. Mais do que isso, é abrir uma nova campanha, e aí é um novo processo eleitoral. Esta decisão, eu não estou sugerindo e pedindo absolutamente nada. Eu estou dando aqui justamente as condições que entendemos que é legítimo para este processo. Qualquer nova decisão deverá ser tomada pela executiva do partido. Aliás, a resolução que sustenta este processo eleitoral, sustenta um processo eleitoral para a data de hoje. E este processo eleitoral não se consolidou, inclusive do ponto de vista jurídico. Se não houver entendimento entre todos, ficará insanável este processo eleitoral. Então é importante que haja entendimento para que a gente possa ter esta prorrogação, e esta prorrogação não pode passar, na nossa visão, de 48 horas, sob pena de estarmos diante de um novo processo, e aí vamos ter que ser sobre novas regras, nova campanha, novas condições, mas isso tudo tem que ser decidido pela executiva do partido. Eu não vou fazer exercícios de futurologia, eu estou dizendo o seguinte: este processo não se concluiu, ele precisa ser concluído. A cada dia, a cada momento que se espichar, se alongar este processo, ele se transforma num outro processo. E aí nós podemos estar diante de uma situação que ferirá de morte a legitimidade da candidatura que virá para qualquer um dos lados. Nós não queremos o adiamento, nós queremos justamente a conclusão o mais rápido possível deste processo que está aí. De conflagração explícita no PSDB e perguntado sobre a união, tanto o governador Dória quanto Arthur Virgílio disseram que deram a entender que aqueles que não estivessem satisfeitos que saiam do partido depois desse processo. O senhor vai deixar o PSDB caso saia derrotado? Este processo não se concluiu. Não posso fazer qualquer tipo de análise de futuro antes da conclusão deste processo. Eu estou focado em preservar este processo. Este processo não se concluiu. Nós queremos a preservação dele, nós queremos a consolidação deste processo eleitoral. Se tem uma coisa positiva de ter os dois candidatos um ao lado aqui do outro, é o que confirma o que se viu na campanha toda, né? Nas dobradinhas que fizeram nos debates, nas colocações que fizeram nas entrevistas um para o outro, nós sempre enfrentamos dois. Aliás, isso é algo que eu estou acostumado nas minhas campanhas eleitorais, sempre que a gente encaminha aí, se nos encaminhamos para a vitória, a gente sempre viu outros adversários se aliando e se alinhando para atacar a nossa candidatura. Não é nada diferente daquilo que a gente sempre enfrentou, que eu sempre enfrentei. Aliás, só reforça a confiança da nossa vitória, até porque esta união deles, os dois, mostra que eles precisam ser dois para enfrentar o tamanho que a nossa candidatura adquiriu. Gente, enquanto nós aguardamos a retomada da fala do governador do Rio Grande do Sul, deixa eu explicar, claro, diante desse noticiário que se arrastou por todo o dia e que resulta uma crise gravíssima no PSDB, a nossa programação mudou um pouquinho. Às 9 da noite, sim, você vai ter o especial COP26, 9h45, o WW do William Vac, discutindo a recuperação econômica, e 10h30 da noite, o Entre Mundos com Pedro Andrade. Vamos ouvir Eduardo Leite de novo. Políticos prévias dessa dimensão. Tudo o que se trabalhou foi para evitar fraudes, justamente. Então, na verdade, até o aplicativo ficou com mais dificuldades técnicas e pesado por conta justamente de camadas de segurança para evitar fraudes, uma vez que nas prévias que o partido observou acontecer para a Prefeitura de São Paulo e para o governo de São Paulo, muitas foram as acusações de fraudes naqueles processos. Então, todo o trabalho aqui do partido foi para poder
blindar esse processo para evitar fraudes. Bom, aí nós esbarramos num problema tecnológico que acabou gerando um aplicativo com um peso que a demanda acabou não suportando. Isso vai ter que ser contornado, mas eu quero mais uma vez ressaltar que o presidente Bruno Araújo, com muita dedicação, buscou conduzir um processo que fosse equidistante, equânime para os candidatos, e eu quero a conclusão deste processo na forma como ele se deu, para que a gente possa alinhar aí as nossas estratégias para a eleição de 2022. Só concluindo o raciocínio anterior, diante desse clima de acirramento, essa coletiva que teve do Arthur Virgílio e do governador João Dória, o Arthur Virgílio inclusive disse que o Aécio é a maçã podre dentro do PSDB. A unificação do partido pós-prévia, ela está descartada? Eu não vou adjetivar nem a ele, nem a outro quadro do partido. Essas discussões têm que ser feitas dentro do partido, há comissão de ética, há debate na executiva, há debates internos do PSDB para poder fazer os seus próprios processos aí de lavação de roupa suja. Eu não vou fazer esse processo através dos microfones. Eu tenho convicção de que nós vamos conduzir esse processo para uma conclusão que permita depois, como eu sempre insisti, na maturidade política que todos temos, no entendimento de que os nossos adversários estão do outro lado, conduzindo o nosso país com inflação, com desemprego, com problemas sanitários. Tem tantos problemas do outro lado que vai ser fácil, sim, conduzir um processo de harmonização interna. Nesse momento, nós estamos focados no nosso debate das nossas diferenças internas. Mas, concluído esse processo, nós vamos todos nos alinhar em direção ao que temos realmente de adversários. E o adversário não é nem Lula, nem Bolsonaro, nem os dois, nem qualquer outro. Os adversários nossos são os problemas do Brasil e dos brasileiros. A inflação, o desemprego, a fome crescente, a falta de perspectivas, o desmatamento que cresce, os tantos problemas que estão aí afligindo a nossa população, a falta de perspectiva. E a mim motiva muito nesse processo me apresentar, porque eu não quero o PSDB se apresentando como um terceiro polo de radicalização nas eleições do ano que vem. Eu quero uma alternativa para o Brasil e para os brasileiros, que não seja aquela que busca atacar de forma oportunista os adversários, né? Quando convém atacar e depois fala em união e depois ataca de novo, de acordo com o que a oportunidade sugere. Eu quero uma candidatura que não busque ganhar por salientar os defeitos dos adversários, mas sim por ressaltar as qualidades do nosso projeto. O PSDB tem muitas qualidades, um partido que fez plano real, que conduziu os genéricos, implantação do SUS, que criou os primeiros programas de transferência de renda desse país. É um partido com muita qualidade, com muito projeto, com muita agenda, para ficar tentando ganhar a eleição com lacração de ficar batendo em candidato adversário. Nós vamos ganhar essas eleições pelas nossas qualidades e eu sim vou exigir um processo limpo, transparente e que se conclua na sua integridade, na sua integralidade, sem se dispersar neste tempo todo que os nossos adversários querem, para que a gente tenha o PSDB com um candidato que seja a cara do partido e não o partido se tornar a cara de um candidato pelas suas características, pelas suas especificidades. Nós queremos a cara do PSDB no candidato e não o contrário. Bom, aí nós vamos concluir o processo e vai ter que identificar se vai ter segundo turno, se não vai ter segundo turno. Isso aí tem que concluir o primeiro. Não se concluiu o primeiro para a gente falar do segundo. Você não acredita que foi excessivamente bélico esse confronto entre os senhores, principalmente nos últimos dias? Gente, é um processo eleitoral. A gente acentua as diferenças. Há uma disputa de uma vaga para a presidência da República. Todos nós mobilizamos as nossas militâncias. As nossas candidaturas já não nos pertencem mais a nós mesmos. Cada um tem os seus times. Eu tenho muita alegria de estar aqui ao lado do senador Tasso Gereissati, do senador José Aníbal, ter essa nota assinada por ex-presidentes respeitáveis do nosso partido que nos ombreiam aí e poder apresentar, pelos 20 anos que eu tenho do PSDB, uma candidatura em que muitas pessoas acreditam e que as pesquisas indicam é mais viável que a candidatura do nosso principal adversário nessas prévias. Não estou nem dizendo que a rejeição que ele tenha seja justa, até porque acho que é injusta por conta do trabalho que faz com competência no governo de São Paulo. Mas existe essa rejeição e inviabiliza uma candidatura, e a inviabilidade de uma candidatura do PSDB pode ser a responsável por empurrar essa eleição no ano que vem para extremos num segundo turno que nós não queremos ver. Então, o nível de responsabilidade que eu tenho aqui é, sim, de não arredar pé de um processo liso, transparente. Eu quero que vença aquele que o PSDB deseja ver como candidato, seja quem for.
seja quem for, mas dentro de um processo íntegro, que se conclua rapidamente e não que tenha mais uma semana para ter mais denúncias de pressões, compras de votos e outras coisas que nós não queremos ver nesse processo. Agradeço, eu vou subir lá para a nossa reunião. Obrigado.